Galera, Verdão venceu o Grêmio na última rodada, na última partida pelo Campeonato Brasileiro. Bora acompanhar aqui o que o pessoal falou sobre essa vitória. Agora essa semana já tem a primeira partida da Copa do Brasil contra o Corinthians. O torcedor do Verdão já está aí na expectativa para esse jogo. Palmeiras que vem numa sequência muito boa de vitórias, conquistou 9 pontos nos últimos 3 jogos. Deixar os créditos aqui na descrição, o jogo aberto, tem um trecho também do pessoal da Band Esportes, os links dos canais oficiais aqui na descrição. E você que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreva, ativa o sino das notificações. E uma forma de você estar apoiando aqui o nosso trabalho é deixando aquele like no vídeo. Deixa o like, você vai estar nos ajudando demais. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Chico Garcia, fique à vontade. Ele falou que... Não, assim, falando sério, de verdade. É bem melhor você... Eu falei aqui no começo do programa, meus amiguinhos, que o Corinthians, por exemplo, diferentemente do Palmeiras, preservou jogadores, né, deixando alguns titulares pro segundo tempo. O Palmeiras, vocês não repararam, eu acho, mas também preservou jogadores dentro de campo. O Palmeiras preservou os seus jogadores pro derby dentro de campo. Porque o Grêmio fez talvez o melhor jogo do ano e perdeu, porque o Palmeiras, gente, vamos combinar, puxou o freio de mão, não apertou o play. Se o Grêmio empata naquele lance que o Everton fez uma baita defesa, que foi uma das poucas chances do Pavon ali, né? O Palmeiras já não cede tantos espaços, aí você desperdiça, mas mérito pro Everton. Beleza, se o Grêmio empata ali, fatalmente, o Palmeiras ia apertar o play e ia enfiar 2 ou 3. A realidade é essa, gente. A realidade era essa. Eu estou, não é comemorando, não estou comemorando uma derrota, eu estou celebrando que o Grêmio encarou um grande adversário, competiu. Meu Deus do céu. Não, aí você tá... Essa é a minha realidade, gente. Agora, o Palmeiras me decepcionou. Eu achei que o Palmeiras ia fazer um jogo, até por ter feito um gol cedo, e eu acho que o Palmeiras tá melhorando coletivamente o seu jogo, mas visivelmente tirou o pé depois. Visivelmente tirou o pé. Vamos falar a verdade aqui, gente. Mas será que o Palmeiras já não estava na Copa do Brasil, Edu Dracena? Não, Renata. Eu até estava falando aqui no programa que não é esse jogo, agora vários jogos atrás, que a gente vê que o Palmeiras não está jogando bem. Está vencendo, sim, está fazendo gols, mas não está convencendo. Isso é um pouco preocupante. É que nem precisava, até né, Edu? porque esse jogo aí não precisava. Sim, mas olha só, até porque, por mais que você falou, Chico, não sei não se apertar o pé ia fazer mais gols. Aí assim. Então a gente tem que respeitar assim o adversário. O Palmeiras começou a 1000 por hora, fez o gol sim a 4, 5 minutos do primeiro tempo, mas depois deixou de jogar. Não criou mais nenhuma chance de fazer gol. Teve sim essa bola aí do Pavon aí que o Everton foi muito bem. Porque se empata ali o jogo, a torcida já estava meio preocupada. E você sabe que ali no Allianz Parque a torcida ou joga a favor ou joga contra. Então tem que ligar assim o sinalzinho de alerta. Tinha muito tempo que o Palmeiras conseguia a vitória, assim, se dar um empate ali, tinha muito tempo. Agora, tirou o pé. o Palmeiras, por exemplo, contra o Fluminense, ele toma o gol, depois ele reage e vence fora. Aí, nesse caso, fez o gol, ficou ali segurando a partida, mas quem tem subido de produção é o Vitor Roque, tem aparecido mais, tem lutado, parece mais solto, parece que tá com a cabeça mais tranquila também. Acho que ele ainda pode evoluir mais, Capelanes, mas nitidamente dá sinais de recuperação o atacante do Palmeiras. Eu não quero ser oportunista aqui, mas eu falei no programa, enquanto alguns arrebentaram o Vitor Roque, eu preferi ir para uma outra linha, que era uma questão de tempo para que ele pudesse mostrar o futebol dele. É um craque, é um gênio, um cara totalmente diferenciado? Não, mas um jogador muito útil, que não é aquele cara que depende do time. Isso que é engraçado, você fala do Vitor Roque. Tem centroavante, vou dar um exemplo, o Fred. Muitas vezes o Fred era tratado como um cone, um baita de um centroavante, mas a bola tinha que chegar nele. Não tinha aquela coisa de sair da área, receber, fazer 1-2, aproximação. Principalmente em reta final de carreira, que não tinha mais muita condição física. O Vitor Roque é esse cara que, se o time não tá jogando a favor dele, ele sai da área, incomoda o zagueiro, ele incomoda a marcação. Então, acho que é uma questão de tempo. Agora, mas ele foi contratado para fazer gol. 125 milhões. Começou a fazer agora. O Rony fazia isso também. O Rony fazia também. O Rony chegou a ficar mais de 10 jogos sem marcar. Quando marcou o primeiro, desembestou e virou ídolo do Palmeiras. O Vitor Roque acho que é uma questão de tempo. Paga mais pelo gol por isso. Mas o time tá com dificuldade, ele vai lá e guarda. Pode ser, mas o meu ponto de vista ainda aqui, tem o torcedor clubista e o torcedor realista. O clubista não vai concordar comigo, o realista sim. O desempenho do Palmeiras é pior do que os resultados dentro de campo. E se continuar com essa forma de desempenho, esse futebol paupérrimo do Palmeiras, não vai ganhar nada, hein? Tá, mas se continuar não vai ganhar nada, hein? Se continuar ganhando, então, mas isso é uma questão de ilusão. É que não São Paulo tá achando que o resultado não sei o quê. Daqui a pouco cai na realidade, igual o Palmeiras. Não tá jogando bem, mas tá ganhando. É o que eu tô querendo dizer. E o Palmeiras perdeu 2 titulares que você não encontra reposição no mercado facilmente. E eu falo do Estevão e também do Richard.
Fora o Paulinho também, que tá machucado. Mas vai voltar, ainda vai estar à disposição. Aí, daqui a pouco o Palmeiras está disputando fases decisivas da Copa do Brasil, da Libertadores, vai ter esse cara. Mas por enquanto tá gostoso. Por quê? Porque o resultado tá aparecendo. Daqui a pouco o desempenho não vai aparecer, assim como o resultado. E aí vai ser madeira. Eu tô falando antes aqui. Tô falando antes aqui. Mas olha só, acabou a Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras ganhou 3, empatou 1. O Fluminense perdeu todas. 5, né? É isso? 4 time do mundo. 4, né? 4 E aí? Como pode ser tão dependente de um jogador como o Arias, né? Que era um jogador diferenciado do time, que chamava muita responsabilidade para ele, era um jogador que definia jogos para o Fluminense. E a ausência dele é muito sentida. A gente vê no elenco do Fluminense. A opção de jogo do Fluminense. O Arias é do Fluminense. A gente vê, né? A gente vê muito essa questão de retornar e não conseguir render. O Palmeiras, muito pelo contrário, é o oposto de todos, né? O Pastor Miri ia falar, também. O Pastor Miri que foi. Mas peraí, já que o Scarpe voltou, tá só esperando o momento dele, e o Ulisses abordou o Fluminense, que passeio do São Paulo em 3-1 foi pouco. Né, tá, pô, já começar a falar do tricolor, coisa linda. Que passeio do São Paulo, né? Inacreditável. Esse São Paulo realmente... E o Palmeiras, senhoras e senhores, venceu por 1-0 o Grêmio. Gol logo no começo, falou assim, vai ser 10. Não, aí foi 1-0 só. Aquele camarada que ficou comendo um pernil do lado de fora um pouquinho a mais, foi embora sem ver gol. Aliás, uma questão aqui sobre isso, né? Estamos muito falando sobre o Felipe Luiz Ball, o bola parada e gol de cabeça, bola parada e gol de cabeça. E o Palmeiras, por muito tempo, foi um time muito forte nisso. Ontem o gol foi um golaço. De troca de passe, tic-tac, toca com você, comigo não tá mais, um golaço. O do Mirassol já tinha sido, né? Sim. Então já tinha sido. Então, bem legal. O Palmeiras jogando, trabalhando bola. Vamos ouvir o que disseram o Abel Ferreira e o Gustavo Gomes. Cara, acho que sim. É difícil, mas para o outro time também é difícil. Mas é o que tem. Nós, independentemente do gramado, nós sempre vamos tentar fazer o nosso melhor para conseguir a vitória. Eu que jogo de trava mista sinto um pouco mais ainda, mas faz parte, não é nenhuma desculpa, mas temos que aceitar e seguir bola para frente, né? Eu não posso explicar, porque senão estou-vos a dizer o que é que tenho que fazer. Só tenho que dizer se jogamos bem ou jogamos mal, entendo a tua pergunta perfeitamente. Mas não... Cabe-vos a vocês analisar, não vos vou dizer o que é que nós estamos a fazer, já fizemos isso no passado. Tem coisas que nos ajudam, outras que não, que nos expõem muito. Temos que chegar aqui a um equilíbrio, acho que como tu disseste bem. Aliás, no jogo a seguir aqui ao Mirassol eu disse-vos isso, que tínhamos espaço para melhorar e que íamos melhorar e que íamos voltar a entrar naqueles 15 minutos fortes, também vos disse isso aqui. Porque apesar dos jogadores que saíram, Rios, Estevão, Paulinho, que está fora também, há aspectos que nós temos que melhorar e os jogadores nem sempre estão no mesmo momento de forma. Nós estamos sempre, o treinador está sempre dependente dos momentos dos jogadores. Às vezes o excesso de confiança dentro do próprio jogo, não, está fácil, isto está bom, vamos tocar mais uma vez a bola e toca, e toca, e toca. E não rompemos linhas, não somos agressivos no sentido de finalizar, chutar, ganhar escanteio, ganhar uma falta, fazer golo. Aceleramos mais na segunda parte, mas mesmo assim não conseguimos fazer um segundo golo para nos dar um bocadinho de tranquilidade e no último segundo de jogo podíamos ter sofrido um empate. Eu sou muito sincero, está ruim o gramado. Agora está ruim. Não vai trocar com a quantidade de espetáculos que há, como é que vai trocar? Só se for no final do ano. É o que é. Muito bem, tá aí o Abel, com um belo num casaco verde, oliva e tudo mais e tal. Olha o golaço que eu falei, do Palmeiras, foi 1-0, parecia que podia ser mais, mas daí ficou um jogo vivo. O Crespo falou um pouco sobre isso, né? Os jogos brasileiros são difíceis, que mesmo que você domine o adversário, o jogo fica vivo, né? E ficou vivo o jogo, o Grêmio até poderia ter empatado, mas o fato é que o Palmeiras ganhou massa. E aí tem várias coisas para falar. Sobre o jogo e o Abel sincerão, né? Sobre o gramado, inclusive. Mas a gente pode falar do gramado em um segundo momento. Vamos falar primeiro do jogo. Não sei que manda. Falar primeiro do jogo. Faltou o jogo ou tá bom? Vamos ganhar e é o que não, é. Assim, O que é. Que cara, defesa do Everton, hein? 3 pontos muito importantes, né? Mas na medida em que foi o jogo contra o Mirassol, que você toma um gol de churrasco,
O Palmeiras poderia... Não esse lance que foi bem trabalhado. Teve um erro do Piquerez, mas acontece, né? A última bola do jogo foi do Grêmio, né? A bola que passa ali pela pequena área, ninguém coloca o pé para fazer o gol. E aí, cara, é o seguinte. O Palmeiras jogou 25 minutos de... Falei, caramba, agora vai. Encaixou, foi bom. Depois diminuiu um pouco o ritmo, aí eu entendo também. Pô, vamos lá, diminuir um pouco o ritmo. Segundo tempo. É uma água parada, velho. É um negócio, parece poça d'água. Você olha a poça, ela tá lá, não seca, também não aumenta, não parou de chover e fica lá a poça d'água. Então, cara, é um negócio chato de ver, difícil, né? Esse foi o primeiro, os únicos lances do primeiro tempo foram esses dois aí, desse moleque que não vale 25 milhões de euros, mas está jogando muita bola. O Vitor Roque está jogando muito bem, mas muito bem mesmo, cara. Jogador com raça, com vontade, buscando o jogo, abrindo espaço, está jogando muito bem. E aí o Palmeiras, no segundo tempo, ficou ali, teve duas ou três chances no contra-ataque, 5 contra 3, 4 contra 1, 3 contra 2 e desperdiçou. E a última oportunidade ali foi do Grêmio, numa bola que poderia ter complicado, né? O Veiga entrou, bateu essa falta, mas ele está muito mal, eu estou me referindo a esse lance aí. Bola nas costas do Giai e não foi a primeira, foram algumas. Aliás, o passe entre linhas do Wagner Orlando, coisa de cinema, hein? Impressionante. Maravilhoso o hein? passe, você vê, ó, a bola fica ali e tal. Não alcança. Exatamente. Então esse foi o último lance do jogo. O gol foi uma pintura, quase 3 minutos de posse de bola. Para quem reclama que o Palmeiras só dá chutão, só não sei o que lá. Existem aí um sinal, existem sinais, os jogos têm mostrado isso, de um time, né? Não é possível que um jogador como esse, que o Facundo faz o gol que faz, seja bagre, né? Porque se ele tem qualidade para fazer um gol desse, ele precisa também, entra muito nessa questão que o Abel falou do segundo tempo do time. O jogador do Palmeiras recebe a bola na segunda linha e volta. Toca para trás, toca para trás, toca para trás. É preciso arriscar um pouco mais, virar o corpo, fazer um domínio orientado, virar o corpo para o ataque. Sabe? Então, isso me incomodou bastante no segundo tempo. O time do Grêmio é muito ruim, gente. Já falou isso há algum tempo, né? O time do Grêmio é fraco. Só tem uma frente e olha, meu... Agora, minha referência, qual é? O Flamengo, líder do campeonato. Quem jogou mais? Palmeiras contra o Galo ou Flamengo contra o Galo? O Palmeiras jogou mais. Contra o mesmo adversário. Entendeu? Sim. Em termos de jogo. Mas aí toma 2 gols de falta, bola parada, ok. Né? Destaca-se a defesa do Flamengo. Tá tudo certo. Me parece um time em evolução. Me estranha que ainda em agosto esse time não esteja pronto. Isso que eu cobro. Tinha que estar pronto. O Massa falou dos 25 minutos e que depois não jogou tão bem. Quando eu vendo o jogo, assim, depois, o derby entrou em campo, sabia? Quando o Palmeiras faz 1-0 e joga e para de jogar, e não é que para de jogar, ele passa, para mim, a controlar o jogo e os jogadores também fisicamente a controlar o corpo. Por que eu tô com isso na minha cabeça, assim? O Palmeiras pegou o Grêmio e um dos maiores massacres aí da história recente do futebol foi nesse Palmeiras e Grêmio do ano passado. Foi 1-0 o gol do Estevão, com 30 chances de gol. As plataformas deram que a maior chutes a gol e chances criadas de um time brasileiro do não sei em quantas décadas, 2 décadas, sei lá. Nesse dia foi 1-0 gol do Estevão. Que vocês perderam o chão da história. Eu fiquei louco da vida com a torcida do Palmeiras. Isso. Tava reclamando. Esse jogo, né? Isso, foi esse dia. E o Palmeiras foi um dos maiores massacres. Por quê? 1-0. Tudo bem, ainda não tinha feito 1-0, mas era intenso e foi amassar. Como tem o derby na quarta-feira, eu acho que os jogadores, de alguma maneira, estamos com 1-0 na frente, vamos controlar o jogo e controlar nosso corpo, porque tem jogo quarta-feira. Eu acho que é meio... E algumas Você não faz também, algumas trocas, já trocou de cara, né?
Depois passou 10 minutos do primeiro tempo, acho que troca 3, enfim. Eu acho que de alguma maneira o derby entrou. E o jogador, não é que você tira o pé, é no seu subconsciente. Ele fez as 5 trocas. Isso, você não se desgasta automaticamente. A Vera, você tá com 1-0 na sua frente, dentro da sua casa, você vê que o adversário não é essas coisas, fala, quer saber, cara, eu vou terminar esse jogo 1-0, beleza, quase se lasca ali no final, um passe entre linhas maravilhoso e quase vai pro ralo aquele seu controle que você tinha de um jogo e poderia ter ido água abaixo mesmo. Mas me pareceu um pouco isso, cara. O Grêmio, ele tinha uma chance nesse jogo, não deixar o Palmeiras sair na frente, porque aí sim você teria que buscar a vitória, obviamente, você não ia abrir mão dos 3 pontos. Quando você toma o gol com 3 minutos, entrou um Palmeiras que controla o jogo, ainda mais pensando na quarta-feira. Se isso eles vão falar um dia isso, vão assumir, eu não sei, acho que nunca assumiriam. Mas eu acho que, de alguma maneira, o jogo foi controlado pensando na quarta-feira em se desgastar o menos possível. Bom ponto esse, o Arnaldo. Isso talvez seja um... Só como referência, o único poupado foi o Aníbal, tá? E entrou no segundo tempo. O Sousa ainda não tem condições para 90 minutos, porque por isso jogou o Luigi. É isso, torcedor do Palmeiras. Vitória importante do Verdão contra o Grêmio. Eu estou vendo nos debates aí muita gente falando que o Palmeiras não está jogando aquele grande futebol. E isso é verdade, então, o Palmeiras não está jogando aquele futebol de encher os olhos, mas os resultados estão aparecendo. O Palmeiras está vencendo os seus jogos e isso é o que importa. É claro que o desempenho do time tem que melhorar e o Palmeiras jogar um melhor futebol, até pelo elenco que tem, né? O treinador que tem, a gente sabe e já viu nesse Palmeiras jogar um melhor futebol, mas agora no momento estão jogando um pouco abaixo, mas os resultados estão aparecendo. 3 vitórias nos últimos 3 jogos, 9 pontos. Lembrando que o Palmeiras tem 2 jogos a menos no Brasileiro. Agora no momento o Flamengo é o líder com 36 pontos, o Flamengo também tem um jogo a menos, pode chegar a 39. O Palmeiras tem 2 jogos a menos, né? Pode dar uma encostada para ali na vice-liderança. O Cruzeiro tropeçou, que foi um resultado excelente para o Palmeiras nessa rodada, tirando ali o Flamengo, né, que venceu o Atlético Mineiro. Mas o Palmeiras vem nessa sequência boa de vitórias, é manter isso aí e o Abel corrigir algumas coisas, o time melhorar um pouco o desempenho. Próximo adversário, Vitória fora de casa lá no Barradão, dia 3, no domingo, às 19h30. Mas antes tem o derby, né, o jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, primeira partida, e o torcedor já está na expectativa aí para esse jogo. Tem tudo para ser um jogaço contra o Corinthians, primeiro jogo da Copa do Brasil. Verdão chega no melhor momento do que o Corinthians, o Palmeiras está ali no G4, na terceira colocação, o Corinthians vem numa sequência não muito boa no Brasileiro, empatou agora na última partida contra o Botafogo. Então tem tudo para ser um grande jogo nessa partida aí contra o Corinthians. O torcedor já está na expectativa. Vamos aguardar a sequência dos próximos jogos e torcer para que o Verdão continue vencendo seus jogos, conquistando resultados importantes. E isso vai ser muito importante na sequência da temporada. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo. Você concorda, né, com o que o pessoal falou aí no vídeo? Discorda? A sua expectativa para o jogo contra o Corinthians? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.